com vocês, William, Arthur, William. E como nós vamos falar de Leon Denis, eu gostaria que vocês pudessem, né, antes de vocês trazerem aí as reflexões, que vocês pudessem trazer um pouquinho sobre a importância de Leon Denis, quem foi Leon Denis, né, a importância dele para o movimento espírita, o quanto nós precisamos resgatar o valor de sua obra para a doutrina espírita. Enfim, esse é o meu pedido, tá bom? Meu pedido para vocês. Aí o resto é com vocês. Certo, gente? Eu tô aqui, fico aqui esperando. Qualquer coisa vocês chamam que eu apareço de volta. Uma boa até já. Valeu. Então vai lá, Will, faça as vezes. Começando aí pra gente. Eu acho que é importante destacar, Arthur, amigos e amigas que nos acompanham. Primeiro é que Leon Denis foi um contemporâneo de Allan Kardec, né? Ele conviveu na mesma época de codificador, embora tenha nascido 42 anos depois do mestre lyonês. Teve alguns encontros com Kardec, e depois que Kardec parte, ele se torna ali aquele grande nome ao lado de outros queridos amigos daquela época, como Gabriel Delane, Camilo Flammarion e outros mais. Mas Denis, ele teve um papel de grande importância nesses primeiros anos ali, né, a partir de 1880, ele começa já a sua tarefa de maneira mais forte no espiritismo, e quando eu me tornei espírita, o que tem 9 anos, comecei a ler Kardec, estudar, e logo me deparei com as obras de Leon Denis, e me encantei de tal forma, e senti algo tão forte naquilo, um esclarecimento, um consolo, um encorajamento que ele nos dá o tempo todo, como se a gente fosse capaz de tanta coisa como somos mesmo. E pensei que esse sentimento que eu tinha ali naquele momento por Leon Denis, aquele prazer de estudar, de ler as suas obras, eu pensei, na minha inocência, né, de novato no espiritismo, de recém-ingresso na doutrina, no movimento, que ele seria compartilhado por todos. Eu imaginei que Leon Denis fosse conhecido, fosse divulgado, e para minha surpresa, eu percebi que poucas pessoas, não apenas na casa que eu frequentava, mas assim, quando eu saía, conversava com outros amigos, eu percebi que Leon Denis, ele era bastante desconhecido, como ainda é hoje, mas hoje eu já vejo que muita coisa melhorou. E a reflexão que eu deixo para o começo aqui é que Leon Denis desencarnou há 93 anos, em 1927. Daqui 5 dias nós completamos mais um ano de desencarnação de Leon Denis. E de 1890, quando ele publica a sua primeira grande obra, Depois da Morte, nós falaremos dela, espero, né, Arthur? Desde quando ele publica este livro, né, aí ele se torna um escritor conhecido, aclamado. Já era um orador também, que já tinha atingido aí grandes públicos. Até o seu desencarne, sua desencarnação em 1927, ele foi o principal nome do movimento espírita neste período. Né? Não restam dúvidas de que Leon Denis, ele era o centro, né, que orbitava em torno dele os grandes pensadores, os grandes nomes da doutrina espírita. Inclusive, vários do Brasil mantinham uma correspondência com Leon Denis. O próprio Bezerra, né? O próprio Bezerra. Leon Denis lamentou muito a desencarnação de Bezerra de Menezes. Os dirigentes da Federação Espírita da ocasião trocavam correspondências com Leon Denis. E a reflexão que eu tenho é: se 90 anos depois, 80 anos, talvez um pouco menos, nós fomos capazes de praticamente esquecer e ignorar toda a contribuição de Leon Denis, e foi preciso um trabalho árduo de muitas pessoas para resgatar e para não deixar essa chama se apagar, será que daqui a algum tempo, talvez daqui 50, 60 anos, nós precisaremos fazer o resgate dos ensinamentos, por exemplo, de Chico Xavier? Porque hoje, talvez isso nos pareça fora de cogitação. Mas eu acho que as pessoas que conviveram com Leon Denis na sua época também pensaram que não seria necessário fazer o que nós chamamos hoje de resgatar o pensamento de Leon Denis. É claro que
parece um pouco pessimista isso, Leon Denis, repito, a chama do seu pensamento nunca se apagou, porque valorosos espíritas fizeram, né, questão de divulgar, de estudar, mas eu percebo que ele ainda tem muito o que ser lido, o que ser estudado, né, e que as pessoas possam, mesmo em busca de novas orientações, de autores novos, que são valiosos também, mas tentar buscar em Leon Denis uma fonte fiel, uma fonte segura, e que não apenas nos encanta, mas muitas vezes nos emociona, nos encoraja, nos traz a calma, a paciência, ao mesmo tempo a persistência. Então, enfim, em Leon Denis a gente encontra, como ele mesmo afirma no Depois da Morte, um amigo muito querido, que estende as mãos e os braços o tempo todo para nós, sobretudo nos momentos de dificuldade. Essa era uma característica marcante, né, nas suas obras. É muito bacana, Will, quando a gente vai conhecendo, né, um pouco mais da obra num primeiro momento, e aí a gente vai se interessando também pela biografia, pela vida, a gente vai vendo como que, na verdade, obra e vida se fundem também, né, temas que ele vai tratar muito nas suas obras estão diretamente relacionados àquilo que ele vivia, uma vida difícil, desde ali a infância e a juventude, marcado por muito esforço, né, pelo processo de autodidatismo, né, as dificuldades materiais, que ele foi vencendo uma a uma, assim. Então a gente vai percebendo também esses traços na sua própria obra, uma obra que vai falar muito de perseverança, de vontade. Ele é quase que um estoico, no sentido assim daquelas virtudes do estoicismo, né, da força, da resiliência, do aprender a lidar com as circunstâncias mais difíceis, do criar essa fortaleza interior, um tema muito presente e, para mim, assim, foi um dos mais felizes filósofos em tratar do tema, justamente por ter também a visão espírita, né? Um tema que sempre desafiou a filosofia e ainda desafia muitos corações e muitas consciências, que é o tema da dor. É um tema que vai ser por ele muito trabalhado, tendo em vista a sua própria vida, como aqueles com quem ele convivia, né? Ele estava sempre junto também dos desfavorecidos, daqueles de vida mais difícil no seu tempo. Então ele vai tratar desse tema com uma beleza muito, muito singular, assim, uma abordagem muito poética. Então tudo isso vai nos encantando em Leon Denis, né? A obra em si, que no primeiro contato, quando a gente vai para ela de coração aberto, quando a gente se deixa trabalhar por ela na sensibilidade, eu gosto sempre de brincar, ou melhor, brincar não, de afirmar, que depois que a gente lê uma obra de Denis, pelo menos essa foi a minha primeira experiência com as obras de Denis, e ainda segue sendo, né, na medida em que vamos relendo, a gente vai tendo a sensação que a gente de fato se desprende do solo e a gente entra num voo do espírito mesmo. A gente se sente devassando o universo infinito, a gente se sente vislumbrando toda a magnificência da obra divina, mais ou menos a sensação que pelo menos eu tenho quando ouço algumas de minhas músicas preferidas, músicas clássicas, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven, aquela sensação que você tem de expansão, que você está subindo, na hora que a música para, você está lá, assim, meio ainda voando, né? Você se sente ainda meio lá em cima. Tal a grandiosidade das ideias e a beleza com que ele trabalha as ideias. Eu acho que essa é uma das grandes virtudes de Leon Denis. Ele é um poeta em prosa, então a sua linguagem ela tem uma característica um pouco diferente da de Kardec, elas se complementam, mas a linguagem de Denis ela caminha mais para esse âmbito da prosa mais rítmica, né, da coisa mais poética, mais filosófica, não que Kardec não trabalhasse o aspecto filosófico, mas naquela linha mais didática, naquela linha de muito encadeamento lógico. Leon Denis vai se permitir dar esses voos mais altos também, digamos assim, da inspiração poética. Então ele consegue dar um ritmo para a prosa que complementa muito bem com a obra de Kardec, né? Kardec, aquela estrutura assim perfeita, aquela didática fantástica que te permite ir construindo a ideia com muita clareza, né? Com muita cadência, e Denis complementando, digamos assim, essa abordagem em relação à doutrina espírita, ele vai imprimir essa coisa mais assim
mais de roldão, né? Essa coisa mais como que um turbilhão, assim, que você vai sendo arrastado, vai sendo levado por conta justamente dessa força da poesia, da beleza da sua obra. Então ele vai conseguindo fundir tudo isso, né? E isso de fato vai nos encantando. Eu me recordo da minha primeira experiência pessoal com Leon Denis, que foi muito marcante para mim. Eu vinha de um bom tempo afastado da doutrina espírita, 10 anos mais ou menos afastado, e um momento de muitas provas, né, de muitos questionamentos assim sobre o futuro, sobre os caminhos, e nesse momento então chegou até as minhas mãos, pela minha mãe, o livro Depois da Morte. E essa obra, de fato, ela promoveu em mim uma transformação interna assim, muito grande. Me recordo até de Eurípides Barçanufo, né, que passou por esse mesmo processo, e naturalmente aquilo me fascinou de um tal modo que eu comecei, digamos assim, efetivamente no Espiritismo, embora tenha começado lá na infância, mas no sentido de penetrar no Espiritismo e me considerar de fato espírita, no sentido de me envolver, eu comecei antes por Leon Denis, depois que eu fui conhecer a obra propriamente de Kardec. Eu li toda a obra de Denis, todos os livros que eu achei de Denis antes de ler Kardec, depois eu fui para Kardec, aí li a obra de Kardec, aí Emmanuel e tal, mas eu comecei no Espiritismo propriamente, fui introduzido por Leon Denis, por isso esse carinho, por isso esse encantamento. Então, sempre que a gente volta à obra de Denis, e mais, como disse, né, a gente vai conhecendo a vida dele, a gente vai vendo a coerência entre obra e vida, a gente vai realmente se encantando. E você dizia, outra coisa que me marca em Denis, né, que eu acho muito belo, assim, primeiro, o compromisso dele com Kardec. Porque após a partida de Kardec, começou a ter uma certa dispersão ali, né? A gente vai vendo os congressos espiritualistas, as ideias vão tentando se mesclar, outros vão tentando, né, digamos assim, não valorizar tanto o trabalho de Kardec, e sempre Denis nos congressos estava ali, voltando o nosso olhar, apontando aqueles que lá estavam para Kardec, sempre com essa postura de fidelidade à obra kardeciana, sempre exaltando a grandeza do trabalho de Kardec, sempre se referindo ao mestre com muito carinho, até aquele relato daquele encontro dele com Kardec, que o marcou profundamente, quando ele vê Kardec colhendo lá umas cerejas e entregando para Amélie, né, aquilo ficou registrado na sua mente, ele ainda jovem, né, meio começando ali ainda, e aquilo ficou muito, muito marcado. Então, esse carinho dele por Kardec, essa fidelidade dele por Kardec, é algo que nos chama a atenção quando a gente vai vendo a biografia, os relatos e tudo mais. E o papel que Denis teve, claro, de um protagonismo após Kardec, ele, sem sombra de dúvidas, foi o espírito ali que realmente mais assumiu essa posição na França, e poderíamos dizer, de um modo geral, no mundo ali, de um protagonismo, né, no movimento espírita, mas também esse papel agregador de Leon Denis, né, nos congressos espiritualistas, como a gente vai ver em 1889, em que tínhamos ali várias correntes e um debate, às vezes, acalorado de ideias e tal, e Denis era sempre aquele que conseguia conciliar, chamar para os pontos em comum, chamar para aquele caminho do meio. Tanto é assim que ele tem um grande destaque já no Congresso de 1889, é ali que ele já fala da obra que preparava, a obra magna, né, que uma das tratativas do Congresso foi estabelecer uma obra que falasse da filosofia espírita, mas que fosse também acessível, que fosse uma síntese acessível, de caráter popular, eles dizem, e ele, mostrando essa vinculação com a espiritualidade, já diz que já estava trabalhando em algo nesse sentido, e que estava por sair, que era o Depois da Morte. Esse é outro aspecto que chama a atenção também Denis. Embora a profundidade das ideias, a grandeza das ideias, a beleza, ele sempre quer se fazer acessível, porque ele tem essa preocupação com as massas, ele tem essa preocupação com aqueles com os quais ele convivia. Ele não vai entrar pelo caminho da prolixidade, do rebuscamento desnecessário, da forma pela forma. Ele vai dar uma beleza à forma, mas ele está preocupado, acima de tudo, em fazer-se entendido. Então, esses são alguns fatores, alguns aspectos que me chamam a atenção em Leon Denis. E já que você falou do Depois da Morte, é um livro... Aliás, antes eu quero atender aqui um comentário da Larissa Chaves, amiga muito querida que
né, também é uma grande estudiosa de Leon Denis, participa com a gente do Café com Espiritismo, um projeto que a gente tem levado aí Espiritismo pelo WhatsApp, e ela está lá com a gente nesse projeto, muito bacana. E ela colocou aqui que ela achou interessante a forma como Leon Denis se torna espírita, né? Então, antes de eu passar por depois da morte, e como muita gente que não sabe, mas foi um fato curioso na vida dele, porque ele, filho de pais católicos, né, ele não teve assim, uma oportunidade de frequentar a escola com uma frequência regular, porque os seus pais mudavam de cidade com frequência muito alta, assim, então ele tinha que sair e depois não retornava. Então a sua mãe foi aquela que lhe deu ali as primeiras noções de educação e que lhe auxiliou muito nesse sentido. Então a mãe dele teve como hábito cuidar rigorosamente de tudo que Leon Denis lia. E isso avançou a infância, a adolescência, até que num determinado momento, quando Leon Denis estava lá com seus 18 anos de idade, ele caminhando pelas ruas da cidade de Tours, a última cidade que o pai dele se fixou, e Leon Denis viveu ali até a sua desencarnação, ele então entra numa livraria e faz algo que ele gostava muito e que eu acho que nós espíritas também adoramos, que é olhar os livros, né? Nós herdamos isso aí de Leon Denis, esse gosto, que na verdade é uma herança do ser humano que gosta, que quer conhecer. Não tem como você passar por uma livraria e se sentir indiferente a ela, né? Mesmo que não compremos nada, a gente tem que parar lá, né? E Leon Denis, nesse dia, parou e olhando, de repente se depara com o Livro dos Espíritos, o autor Allan Kardec, que ele não conhecia ainda, e ele conta que pôs a mão no bolso e, apesar de ter sempre pouco dinheiro em mãos, ele conseguiu comprar o livro. Eu cheguei à conclusão que livro espírita de qualidade é barato desde sempre, né? Porque se Denis conseguiu comprar o Livro dos Espíritos é porque era barato, porque a situação financeira dele era muito precária. Ele compra o livro e quando sai da livraria, ele se lembra que a sua mãe talvez, né, fosse ali proibir, né, a leitura da obra, já que ela católica e ele que já tinha tido alguma decepção com o catolicismo, já não conseguia encontrar respostas mais para as aparentes injustiças, né, da sociedade, já não conseguia mais se satisfazer com a noção de inferno, céu, purgatório. Então, o próprio Denis confessa que, por um período, ele estagiou, vou usar esse termo, naquele ceticismo, mas não é um ceticismo que nega tudo, mas é um ceticismo de alguém que está em busca de algo, né? Que alguém que se desloca para encontrar a verdade, como se soubesse que ela estava ali, próxima, mas que estava ainda inacessível. E quando ele compra esse livro, ele monta uma estratégia. Quer entrar em casa com o livro escondido, esconder no seu quarto, e quando seus pais dormissem, ele então pegaria o livro escondido e faria a leitura. E assim ele fez, até porque isso não chamaria a atenção dos pais, já que era hábito de Leon Denis ler durante a noite enquanto os pais dormiam. Ele trabalhava durante o dia e reservava o período da noite para ler. Pois bem, e assim foi, até que chega um certo dia que Leon Denis conclui a leitura do Livro dos Espíritos, e ele, que era muito amigo de sua mãe, resolve abrir o coração, e ele chega então, e quando ele começa a falar com a mãe logo lhe tranquiliza, e fala: meu filho, fique tranquilo, porque eu descobri seu esconderijo. E nas suas ausências, eu também li a obra. E assim como você, eu estou convencida da grandeza do que Allan Kardec deixou para nós. E então, naquele momento ali, mãe e filho, né, se tornam espíritas, e desde então, Allan Kardec, como o Arthur disse muito bem, manteve-se fiel à obra do mestre. E o seu livro de mais destaque, talvez o principal livro aqui no Brasil, ao lado do Problema do Ser e do Destino, e tem da Dor também, é bom explicar, porque o pessoal confunde. Mas são dois livros diferentes. Não. A editora Celde lançou como o Problema do Ser e do Destino, colocaram uma nota explicativa dizendo que estavam atendendo, né, um pedido de Denis que publicasse a última edição deixada. Há alguns estudos sendo feitos, é claro que a FEB
publica com o nome Dor no título. Foi uma autorização, o pessoal tem buscado lá, que Leon Denis deu para a FEB publicar assim. O próprio Denis chegou a publicar, me parece, com Dor em francês, mas depois ele tira. Enfim, não vamos brigar por causa da dor. O fato é que Problema do Ser e do Destino é um livro extremamente conhecido, estudado, lido por nós no nosso movimento, fora do Brasil também. Mas o Depois da Morte foi a sua primeira grande obra, essa que tornou espírita Eurípides Barçanufo, um católico fervoroso que lê o livro e depois o classifica como um monumento. Tamanho foi o seu encanto, por tudo aquilo que ele leu e encontrou. E imagine, ele católico fervoroso, alguém que tinha responsabilidades na igreja da cidade de Sacramento, cidade próxima aqui também de Uberlândia. Então, o Depois da Morte, como o Arthur muito bem colocou, é uma síntese, é um resumo. E ele próprio vai dizer aqui, está na introdução, de que a doutrina já foi divulgada em numerosos volumes. Mas ele diz, acreditamos dever resumi-la nestas páginas, sob uma forma diferente, dirigindo àqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando a si mesmos, àqueles a quem não satisfazem mais as obras de uma civilização material, toda superficial, e que aspiram a uma ordem de coisas mais elevada. E um pouco mais abaixo aqui na introdução, ele vai dizer, em relação à obra, que o livro, ele fornecerá um móvel mais nobre às suas ações, fará brilhar um raio de esperança na noite das suas incertezas, aliviará o fardo das suas provas e lhes ensinará a não tremer diante da morte. Abram, agora eu acho interessante isso, é que em muitas ocasiões, quem já leu a obra vai constatar isso, quem não leu, leia e vocês constatarão, que Leon Denis escreve como se estivesse conversando com o leitor. Em muitos momentos dá para imaginar ele ao nosso lado, numa mesa, tomando um café, um chá, comendo um pão de queijo, aqui em Minas, no caso, e dialogando com quem lê. Olha esse pedaço e fala assim, abram-no com confiança, leiam-no com atenção, pois ele emana de um homem que, acima de tudo, quer o seu bem. E ele sabia que essa obra encontraria, claro, como todas as obras encontram resistências. A obra do Cristo, até hoje, não foi compreendida, encontra resistência em corações, muitas vezes até nos espíritas. A obra do Cristo ainda não foi totalmente aceita. A obra de Kardec também, e a de Denis não seria diferente. E ele, sabendo disso, conclui a sua introdução dizendo, entre vocês, muitos talvez rejeitarão nossas conclusões. Apenas um pequeno número aceitá-las-ão. Que importa? Não procuramos o sucesso. Um único móvel nos inspira. O respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima. Gostaríamos de, quando nosso envoltório usado retornar à Terra, que nosso espírito imortal possa dizer, minha passagem neste mundo não terá sido estéril se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. Então isso é muito bonito, isso aqui é uma lição para todos nós. Nós vivemos numa época em que a gente fica atrás de tantas curtidas, de tantos seguidores, de tantos comentários, numa época de tantas aprovações, e Denis só queria consolar um coração aflito, esclarecer uma única inteligência. E ele alcançou esse objetivo porque fez com amor. E ele próprio vai escrever que o indivíduo que ama, o amor parte de uma fonte inesgotável, em que aquele que ama, ele amará cada vez mais. Porque quanto mais se dá, mais se tem. Porque o amor é isso, a fonte do amor é movida de uma maneira como se fosse uma usina que vai ampliando a sua força, a sua capacidade. Então ele nos convida a auxiliar um. Porque se nós auxiliamos um com amor, logo nós pegaremos gosto pela coisa
e queremos auxiliar 2 e depois 3. E a gente vai entender a dinâmica do amor, da caridade, do auxílio, né? Amor, que vai dizer Emmanuel no Pensamento e Vida, é serviço ao semelhante, né? Então, todas as vezes que nós servimos, nós estamos amando. E todas as vezes que nós amamos, nós entramos num ciclo e que a gente depois não consegue mais sair, porque é o ciclo de quem ama. E muita gente não consegue nem explicar o que é o amor. Leon Denis tenta traduzir isso em palavras num capítulo Depois da Morte intitulado O Amor, um capítulo belíssimo. Ele dedica um outro capítulo intitulado também O Amor, lá no Problema do Ser e do Destino, que são capítulos maravilhosos, e eu convido, né, que todos depois façam a leitura, a reflexão, porque como ele muito bem disse, parte de um homem, né, de um ser que quer o nosso bem. Ele é um amigo que quer o bem, que quer, né, a nossa felicidade verdadeira, e não as alegrias, muitas vezes, passageiras de um mundo que nos encanta pelo seu materialismo, pelo seu hedonismo. Mas Denis nos faz um convite muito além disso, que é da felicidade. Ele vai nos dizer, né, que o segredo da felicidade é amar. Então, quando nós amamos, nós somos felizes. E é bonita essa obra, né? A gente já fica pensando no próprio título dela, a estrutura da obra, que tem também a sua razão de ser, tendo em vista a finalidade que você lembrou aí, que ele coloca logo já na introdução da obra. Por muito tempo, eu lembro que eu ficava pensando, né, nesse título, e confesso que às vezes ficava até meio assim com o título, porque dependendo a pessoa que você fosse dar de presente o livro, ela poderia entender errado o título. A pessoa está passando por uma prova ali, uma enfermidade. Se dá um livro para ela chamado Depois da Morte, né, a pessoa já vai ficar assim, né? E eu ficava tentando entender por quê, né, e tal. Mas aí, claro, na introdução ele deixa isso claro, né? O porquê ou a finalidade da obra. E ele vai dizer dessa questão da morte, que é a grande esfinge, né? Que é essa morte, que mesma coisa que Emmanuel também vai dizer no prefácio do Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano, ou do Missionários, enfim. Mas a questão da morte ainda como uma esfinge para a humanidade, e esse rasgar dos véus, então, que o Espiritismo vai trazer, esse abrir, né, de horizontes infinitos que o Espiritismo vai nos propor, e essa luz, então, que nos chega da imortalidade, que nos chega de depois da morte, para justamente fazer-nos repensar a nossa vida antes da morte, né, durante a existência terrestre, para que não vivamos como cegos, não sabendo de onde viemos nem para onde vamos, para que essa luz da imortalidade faça para nós os caminhos mais claros e nos faça em nossa mente entendimento e clareza de raciocínio, para entender que esse futuro depois da morte nós o construímos aqui e agora, né, como diz a famosa frase, né, o que fazemos aqui há de ecoar na eternidade. Então, esse rasgar dos véus, esse mostrar para nós o depois da morte, tem uma finalidade muito clara em Denis. É justamente impactar a nossa relação com a existência aqui e agora, para que esse depois da morte, essa experiência do depois da morte, ela seja uma experiência renovada, de fato. Para que a gente não volte ao mundo espiritual, como por séculos temos voltado muitas vezes, sem nem nos darmos conta, né, de onde estamos, de que lá passamos, quantos espíritos ainda nesse processo de passarem pelo mundo espiritual, quase que sem tomarem consciência dele, muitas vezes já reencarnando em processos ali mais compulsórios, outros entrando nesse mundo ainda sem a devida preparação. Então, há uma finalidade muito clara no Espiritismo, de um modo geral, em abrir esses horizontes, para nos preparar melhor para essa realidade da vida transcendente, para, enfim, enxergarmos a vida não como apenas, né, esse pequeno espaço de tempo entre berço e túmulo, para que, enfim, possamos imprimir em nós essa consciência de espíritos, de fato, vivermos como tais. E a estrutura que ele estabelece é muito interessante nesse sentido, como é uma obra síntese, assim como nós temos 5 obras básicas, nós temos 5 partes na obra também. Poderíamos traçar uma correlação entre elas, a primeira parte, uma parte mais histórica, uma parte mais de contextualização, ele vem lá do passado, chegando até o momento do advento do Espiritismo. Então ele vem fazendo uma contextualização, o que estaria ali mais associado na codificação com o Livro dos Espíritos, com o livro A Gênese, talvez. A segunda parte
já o núcleo mais filosófico da obra, ele vai tratar os grandes problemas, Deus, o universo, o bem, o mal, vida, morte, enfim. Então já o núcleo mais filosófico, mais uma vez o Livro dos Espíritos, ali com a Gênese também. A terceira parte, muito específica ali, né, mais a questão da relação com o mundo invisível, portanto a mediunidade e tudo mais. O Livro dos Médiuns. A quarta parte, além túmulo, céu e inferno, as consequências do que nós fazemos aqui, as diferentes condições dos espíritos por lá, mas aí ele fecha com um fecho de ouro, né? Ele faz tudo isso convergir no caminho reto, isto é, no cerne, no núcleo moral da obra, como a nos dizer assim, implicitamente. Eu acho que essa é a grande mensagem do depois da morte. Nós poderemos conhecer todo o aspecto científico-filosófico da doutrina, se isso não desaguar numa vida mais reta. E por reta aí, ele está relembrando um conceito que é lá do Antigo Testamento, o conceito de retidão, né? O justo, alinhamento com a lei divina. Se todo esse arcabouço de conhecimentos, Kardec vai falar disso muitas vezes, na conclusão do Livro dos Espíritos, lá no final do Livro dos Médiuns, no capítulo 29, em vários momentos ele vai falar, se esse conhecimento da vida espiritual, dessa relação e tudo mais, se isso não nos leva a uma vida mais moralizada nesse sentido, a uma vida mais reta, a um caminho mais reto, em vão esses recursos estarão conosco. Estaremos ainda aumentando a nossa responsabilidade por já conhecer tudo isso, mas ainda mal utilizando ou inutilizando esses recursos em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. Então, ele aponta para esse fim. Né? Por isso que ele deixa ela para o fechamento da obra. E, né, de uma maneira assim belíssima, que foi inclusive reconhecido na época por aqueles que o criticavam mesmo. Até os periódicos que eram mais duros, né, com relação ao espiritismo e tudo mais, se curvaram diante da beleza moral do caminho reto. Porque é universal, como a proposta de Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, independentemente dos aspectos mais secundários, digamos assim, a moral ali que ele vai tratar, essa proposta de caminho reto é universal. Ele vai falar de vontade, ele vai falar de amor, ele vai falar, né, desses atributos todos, aspecto central, né, orgulho, humildade, trabalho, solidariedade, enfim, ele vai apontar esse rumo, esse alvo que nós deveremos buscar. Então a obra, como síntese, né, nessa sua proposta, ela é muito bela, muito bem estruturada e deixa essa mensagem implícita para nós de que tudo que buscamos de luz, de conhecimento espiritual que vem do alto, deve em nós ser convertido, em última instância, e esse é o objetivo, em um caminho mais reto em nossa vida. Então, acho que esse é um aspecto importante aí da obra. É importante você citar isso aí, é interessante porque me faz lembrar um vídeo que eu vi certa vez de um pastor protestante. Ele, num programa desses o pessoal mandava pergunta e ele respondia, e o pessoal perguntou para ele sobre o Chico. O que você acha do Chico Xavier, né? Aí o pastor foi muito sincero, ele falou assim, olha, eu discordo, né, do que ele acredita, e a gente tem que respeitar essa discordância. Só que o pastor diz, mas eu não consigo questionar o ato, porque é um homem de bem, é um homem que só prega a caridade, o amor. Então faz essa distinção, né? Até os críticos a bondade do Chico. E a gente pode trazer isso para o depois da morte. Os críticos não conseguiam encontrar maneiras de criticar essa quinta parte, porque o que ela vai falar aqui vale para qualquer pessoa. Né? Não é aquilo, claro que ele vai tratar sob um ponto de vista espírita, sim, porque a obra inteira é uma obra espírita, mas é uma parte que eu recomendo com tranquilidade a pessoa de qualquer religião. Né? Inclusive, eu várias vezes já conversei com amigos que eu indiquei o Depois da Morte, eles falaram assim, mas eu comecei a ler o livro e achei muito difícil, muito pesado. E aí eu falo, olha, não desista, mas eu não estou acostumado com uma leitura. E aí eu falo, faz o seguinte, esqueça o livro inteiro, vá para a quinta parte e leia. Da quinta parte para frente só. Resultado, vários me relataram que leram a quinta parte, ficaram encantados
e resolveram ler o livro Ganharam todo. fôlego para... Então, assim, é uma parte realmente, eu brinco, é a cereja do bolo, e a gente tem uma noção de que, pegando até o título, né, como é que a gente faz para morrer bem? Morrer bem é necessário viver bem. E o que Leon Denis nos traz nessa quinta parte são orientações de como se viver bem para morrer bem. Então, é impossível ser indiferente aos convites que ele nos faz aqui, de uma maneira muito fácil de compreender, numa linguagem extremamente acessível a todos, né? Então, essa quinta parte, realmente, ele vai abordar aqui a lei moral, as questões sociais, a educação, o estudo. Então, ele vem realmente aqui trazer valiosas orientações que a gente deixa como convite aí aos amigos que nos assistem depois. Peguem lá o seu livrinho, que às vezes está lá no armário, ou tem aí o e-book, leia pelo menos a quinta parte, né? Coloquem ele nas suas reflexões diárias, porque com certeza vai trazer aí boas dicas, né, da nossa transformação moral tão necessária como Kardec nos convida. O Lucas Evangelista aqui, Arthur, ele colocou uma coisa que é interessante na obra de Denis, que é Leon Denis sempre em contato com a natureza, né? Era um apaixonado pela obra de Deus, e ele fala, né, que a natureza é um livro que contém a assinatura de Deus. É interessante porque todo livro tem um autor. Quem que escreveu esse livro? E ele fala, olha, a natureza é um livro. E quem assina este livro é Deus. E ele vai, no Grande Enigma, por exemplo, dedicar uma parte para falar da montanha, da floresta, do mar, da natureza, e ele dizia que a montanha é meu templo. Então, a maneira como ele fala da natureza nos emociona muito, e o respeito que ele tinha, a quantidade de reflexões que ele fazia a partir da observação da natureza. Eu me recordo de duas aqui que eu acho que elas encaixam muito bem para esse momento. Uma delas está até no Depois da Morte, inclusive, quando ele fala que muitas vezes a humanidade, a sociedade, se assemelha ao fluxo e refluxo, né, do oceano. Em alguns momentos a gente parece que está num momento assim de exaltação, de que nada nos detém, de repente dá um refluxo que aparece para nos trazer a calma, a tranquilidade, nos reposicionar internamente, para lidar com o fluxo daqui a pouco de novo. E eu acho que isso tem muito a ver com o momento que nós vivemos, né? De uma sociedade agora que é convidada a diminuir o ritmo, né, a trabalhar outras questões, outros valores. E uma outra reflexão que eu acho muito valiosa, essa está lá no Porquê da Vida, quando ele, observando os pássaros no período de inverno. Essa eu acho fantástica. Ele fala assim, observai os pássaros durante o inverno, né, quando a neve já cai no telhado, quando o frio está muito intenso, o que os pássaros fazem? Eles se aproximam e se aconchegam uns aos outros, porque é a forma que eles têm de sobreviver ao frio rigoroso, ao inverno intenso. Só que Leon Denis analisa depois, e diz ele, porém, quando vem o sol, o calor, né, a alimentação abundante, o que os pássaros fazem? Eles começam a se bicar, a se machucar, a se bater. E aí a gente pode olhar e falar assim, o que isso tem a ver, né? Que reflexão é essa que eu estou tentando fazer? Aí ele diz assim, assim é o homem. Né, nos momentos de dificuldade, nós nos aproximamos, nós nos aconchegamos, nós nos tornamos mais solidários, porque através da nossa dor a gente consegue entender e enxergar um pouco da dor do outro. É engraçado que às vezes campanha do quilo, quem já fez pode ter esse tipo de experiência, em casas simples, em casas humildes, casas extremamente delicadas assim, a gente encontra uma doação de coração. Então a gente percebe porque aquela pessoa, mesmo com pouco no armário, mas ela sabe o que é passar fome, o que é passar sede, necessidade de um alimento. Então ela mesmo na dificuldade ali, ela pega o pouco que tem e divide. Enquanto a gente nas nossas casas mais bem feitas, mais bem mobiliada, a gente está sempre com medo, com receio, e se eu der, e se eu entregar, e se eu doar. Então Denis vem trabalhar que o homem se assemelha aos pássaros, né, nessa situação, de que na dificuldade nós nos aproximamos, mas que quando a coisa melhora um pouco, nós nos afastamos, nós nos
picamos, nós brigamos, nós nos tornamos violentos. Então é necessário analisar que a natureza ela tem muito a nos ensinar, mas aí é importante a gente ter esse olhar de tentar aprender, porque ele vai nos dizer também no livro, no capítulo Estudo, né, de que o melhor estudo é da natureza, gratuito, em que a gente, se observar o próprio corpo humano, você não tem como não reconhecer a grandeza de Deus. Né, numa árvore, por exemplo, que sofre a poda radical e nós pensamos, poxa, a árvore acabou, morreu, e de repente ela começa a brotar um galho aqui, outro ali, ensinando-nos, né, a lição do recomeço, né, a lição do persistir, apesar das muitas podas que a vida nos dá. Então a gente pode, em vários momentos, observar a natureza nos ensinando, porque ela é um livro aberto a todos, né, extremamente acessível, né, independente da condição social, do tempo, é sempre possível olhar e aprender com a natureza. É muito bonito mesmo essa presença. Esse é um tema muito marcante, né, em Denis, especialmente no Grande Enigma, que ele se dedica mais propriamente a isso, talvez revivendo também um pouco do espírito druida que há ali, né, que ele exalta a todo momento também, que tinham essa conexão, os druidas, muito profunda com a natureza também. E ele tem esses temas, então, recorrentes na obra, assim, né, essa questão do estudo da lei divina pela natureza. No próprio Depois da Morte, na segunda parte, ele vai apresentar basicamente 3 caminhos de conhecimento, então, do Criador, da sua lei, do universo de um modo geral, como está lá no Livro dos Espíritos também, da questão 621 em diante. Um é o estudo da natureza, que está na questão 626, o outro é o estudo daqueles que nos antecederam, né, daqueles gênios, daqueles missionárias que vieram antes, que deixaram seu legado de revelação do alto, que traziam aí seu aporte de luz do alto, e o outro, que ele recorre muitas vezes também, que é o próprio estudo de si mesmo, né? Nessa identificação da própria lei em nós, no estudo, no mergulho profundo, em busca de decifrar essa lei em nossa consciência, como está na questão 621. Então ele apresenta esses 3 caminhos, né, fundamentais de conhecimento da lei, de interação com o Criador. Então ele vai falar muito de silêncio, recolhimento, mergulho interior, né, nesse sentido, de descer fundo nesse... Ele vai dizer que nós somos como um mar, onde as potências estão lá no fundo, mas nós vivemos aqui agitados na superfície. Raros são aqueles que descem fundo no mar em busca das potências. Então ele fala muito, alguns temas recorrentes, silêncio, recolhimento, esse estudar de si mesmo, da meditação, a natureza, esse estudo da natureza, a contemplação. Eu gosto sempre de dizer, Leon Denis, ele é um apóstolo da contemplação, ele é um apóstolo do sentido, dessa busca do sentido imanente na vida, né? Dessa busca de sentir esse propósito que há em si, na vida e em nós. Ele vai falar muito disso. Ele é o apóstolo do dever, né? É um tema também muito recorrente na sua obra, o dever, a vontade, as potências e tal. E ele vai falar também, ele vai exaltar, né, esses exemplos que nos antecederam e que nos inspiram, exemplos de resiliência, exemplos de luz, né, de todos os tempos. Ele também nos aponta para essas obras, para esses exemplos, como fonte de revelação também, como fonte de aprendizado e de inspiração. É a maneira pela qual Deus atua na história, ele gosta de dizer, enviando mensageiros, pontuando as culturas e os tempos com seus enviados, que trazem também a sua mensagem. Então são temas muito caros a Denis, eu acho muito propícios para o nosso tempo, esse tempo de recolhimento, como você falou, esse vai e vem do mar, o próprio ato de respirar, há momento de expirar e há momento de inspirar, né? Há momento de expansão e há momento de introspecção, e nós estamos sendo convidados a um momento de introspecção, desse conhecimento de nós mesmos, desse mergulho em nosso mar, agitado e muitas vezes desconhecido, e ele mesmo vai dizer, muitas vezes procede a criatura como um indigente, desconhecendo os imensos tesouros que traz em si e que está ao seu alcance buscar. Então há um capítulo que eu gosto muito, que ele vai falar muito disso, aliás, 2 capítulos do Problema do Ser e do Destino, capítulo 21, em que ele trata do sentido íntimo, desse outro sentido que nos cabe desenvolver, né, para melhor interagirmos com os nossos benfeitores, com a vida que nos cerca, com os pensamentos que nos cercam.
essa outra sensibilidade do espírito, uma espécie de sexto sentido, né, meio que a intuição que ele vai trabalhar ali, esse sentido íntimo. Então ele vai falar muito dessa importância do recolhimento, né, do mergulhar em nós, do aprender a conviver com o silêncio, a importância do estudo meditado, né, algo que ele vai falar também bastante no capítulo 24, um pouco mais adiante, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Eu acho esse capítulo maravilhoso, melhores, eu acho. Né, fantástico, justamente por isso, porque ele fala dos cuidados com o pensamento, em momentos como esses que vivemos, o cuidado com aquilo que nós lemos, né? Até ele vai falar da qualidade da leitura, né? Às vezes a gente investe muito em quantidade, pouco em qualidade. Então ele vai falar desse processo de inspiração que há na busca pela leitura, nesse momento de recolhimento, e como que o espírito que vai investindo nisso vai construindo em si, por dentro, uma tal fortaleza, uma tal resiliência, que ele se torna, então, apto a lidar com quaisquer circunstâncias exteriores. É o que eu falava. A vida dele se reflete muito na sua obra, porque ele precisou dessa resiliência. Ele soube desenvolvê-la, e ele, então, compartilha conosco aquilo que foi muito útil para ele. Né? Ele, como falava também, ele é vamos dizer assim, um estoico, no sentido de falar muito dessas virtudes, resiliência, força, né? Capacidade de lidar com a dor, capacidade de construir uma tal vida interior que ela se sobreponha às injunções da vida exterior. E está aí, diz ele, o segredo da felicidade. O verdadeiro sábio é que constrói, aquele que constrói um refúgio íntimo que se torna inacessível às tempestades. E isso não se dará sem esse processo de pararmos um pouco, de aprendermos também a sair um pouco dos ruídos do mundo, do excesso de demandas do mundo, para estarmos conosco. No que diz respeito à mediunidade, ele vai dizer, a boa mediunidade não se forma distante do silêncio, do recolhimento, do estudo. Assim também essas outras faculdades, né? Então, esse é um tema muito recorrente na sua obra, tanto no Depois da Morte, o Grande Enigma, mas especialmente também no Problema do Ser e do Destino, esse tema que é premente. Então fica aí também a sugestão para a leitura desses dois capítulos, o 21, o 24, são muito úteis nesse sentido. Realmente, assim, o nosso tempo está acabando aqui já, mas são tantas coisas para falar de Leon Denis. É só para dar um pouquinho aqui, é só para... Mediunidade é um assunto que despertou muita atenção de Leon Denis, mediunidade tão mal, né, utilizada também, não só na sua época, mas depois. E Leon Denis vem trazer um livro chamado No Invisível, que é um tratado de mediunidade. A gente recomenda a leitura do Livro dos Médiuns sempre, mas o No Invisível não pode, né, deixar de ser lido e estudado por quem é médium, por quem é dirigente de reunião mediúnica, por quem trabalha nesta área no Centro Espírita. Nós temos o livro Cristianismo e Espiritismo, que é uma obra muito interessante, né, em que Leon Denis foi muito corajoso, né, num período em que o Espiritismo apanhava muito ali da igreja. E o próprio Haroldo, para quem quiser depois assistir, tem no YouTube uma palestra dele sobre esse livro. Cristianismo, um trecho do livro, é claro, né, esse livro é muito extenso. Então, e lá, nesta obra, já caminhando para o nosso encerramento, a gente vai encontrar Leon Denis fazendo um reconhecimento do trabalho de Jesus, porque a gente às vezes pode sentir falta desse lado mais religioso, né, Arthur, nesses autores mais clássicos. Falar, mas Leon Denis não ficava o tempo todo repetindo Jesus, Jesus, Jesus. Era um estilo, era um perfil, a linha dele era mais da filosofia. Mas a gente vai observar no próprio Depois da Morte, no Cristianismo e Espiritismo, mas no Problema do Ser e do Destino, Leon Denis reconhecendo a grandeza do papel do homem, né, em tudo. E no final do capítulo 6 do livro Cristianismo e Espiritismo, ele vai dizer algo maravilhoso. Ele diz assim: a passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Olha que informação interessante agora. Ainda hoje, ele preside os destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Governador espiritual deste planeta, veio com seu sacrifício encarreirá-lo
para a senda do bem. Então, olha que bonito e grandioso, isso aqui, 1898. Então, Leon Denis reconhecendo aí o papel de Jesus enquanto governador do orbe, enquanto aquele que conduz, né, vamos dizer assim, numa medida mais extensa, tudo aquilo que nós, né, precisamos para evoluir enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, nesses momentos difíceis que nós atravessamos, é importante ter noção de que nós não estamos à deriva, não estamos perdidos no universo, né, de que existe um olhar amoroso, um olhar, né, misericordioso, né, que está aí, né, recaindo sobre todos nós. E a gente precisa, através da prece, do recolhimento, do contato com a natureza, do contato com esse Deus interno, né, nesse momento em que não podemos frequentar os centros espíritas. É bom lembrar também de uma outra frase de Leon Denis, essa está lá no Grande Enigma, quando ele diz assim: não procures Deus nos templos de pedra, ó homem que o queres conhecer, mas sim no templo eterno da natureza, nos vales, planícies e montanhas, que é a obra, né, do Deus Criador. Então, que a gente possa, né, desenvolver esse olhar mais atento nos detalhes e, onde quer que estejamos, neste momento impedidos, né, de visitar os templos de pedra, ainda necessários para que nós os confraternizemos, mas que a gente possa encontrar Deus no templo interno, na consciência que reside em cada um de nós. É muito bonito isso, e também aproveitando, né, o gancho desse vínculo de Denis com o cristianismo, por exemplo, para além desse trabalho que ele faz também em vários momentos nas obras, ele também fala, né, do Cristo, do trabalho do Cristo, exalta o amor como esse atributo central também do trabalho do Cristo, mas em muito daquilo que ele traz, como eu dizia, daqueles temas principais que ele trata, o dever, a vontade, a resiliência, a fortaleza, e muitos desses temas ele me lembra muito Paulo nas suas cartas, né? Eles têm temas muito similares em alguns aspectos, que é essa importância da construção interna do indivíduo como recurso essencial para que o Cristo possa também operar e se expressar a partir de nós, e para que a gente possa facear as dificuldades da vida com segurança, né, e com fortaleza. Então, ele lembra muito, embora não a menção direta, mas nos temas, naquilo que trata, ele lembra muito o apóstolo Paulo, esse aspecto também do cristianismo. Então, né, eu acho que era isso que a gente tinha para comentar. Eu acho que é sempre muito superficial, muito breve, tendo em vista a magnitude da obra, mas a ideia é justamente essa, a ideia é atiçar, né, a ideia é estimular cada um a fazer por si essa jornada, né, de encontrar, lembrando que temos alguns estudos aí de Denis, né, disponíveis no YouTube. O Will depois pode falar aí do material que eles têm gerado lá pelo GELD. Nós temos o estudo Vinícius Lara, ao vivo pela Rede Amigo Espírita, Depois da Morte. Nós estamos fazendo também um estudo do Depois da Morte pelo NEP Paulo de Tarso, né, e temos uma série de conteúdos aí já também disponíveis acerca dessas obras, para a gente caminhar junto, né, e poder cada vez mais se encantar, se maravilhar com a grandeza da obra, da eloquência, do verbo de Denis, mas também, especialmente, com a sua vida de apóstolo fiel. Creio que é disso que também o alto carece nesses momentos, né? Não que sejamos imprescindíveis, pelo contrário, né? Seremos, sim, né? Aproveitaremos, se fizermos a nossa parte, colheremos os frutos, mas o alto conta com a dispõe a estarem ali, né? Apostos, estarem ali preparando-se, trabalhando-se, afinando-se para que sejam instrumentos a serem utilizados pela espiritualidade, no sentido de instruir, de consolar, de amparar. Então, Denis fala muito disso também, desse nosso papel, desse movimento da alma, apoiando-se aí nos recursos que nos chegam do alto, né? O ajuda-te, que o céu nunca nos faltará. Essa é a ideia também. Bom, queria aproveitar para divulgar um trabalho que a gente fez aí. Quem quiser depois saber mais sobre a vida, né? Eu participei de um estudo junto com o Tárcio Rodrigues e o Gustavo Silveira, amigos aqui do Grupo Espírita Leon Denis, do qual eu faço parte em Uberlândia. Nós concluímos um estudo e concluímos na véspera de vir um decreto e fechar as atividades dos centros de Uberlândia.
nós concluímos o estudo da biografia de Leon Denis, escrita pelo Gaston Luz. Então, nós pegamos desde a primeira página e fomos até a última, né, fazendo comentários. Então, foram mais de 20 estudos de mais ou menos 1 hora cada, sobre a vida, e é claro que nós passamos em algum momento pela obra, pelo pensamento, né, de Leon Denis. Então, fica o convite, está tudo salvo lá no Grupo Espírita Leon Denis, no YouTube. Então, quem quiser acessar, tem lá essa série de estudos para a gente, e eu também participo do programa Estudando as Obras de Leon Denis, na Web Rádio Fraternidade. Tem 3 semanas que eu concluí o estudo Depois da Morte. Foram 235 programas, né, sobre essa obra. Agora nós iniciamos o estudo do Porquê da Vida, que é um livro maravilhoso, e esse vai ser um pouco mais rápido, porque é um livro bem mais resumido, e depois estudaremos outras e outras obras. Então, quem quiser acompanhar, a Gleise estava por aqui agora mesmo, né? Vou dar um abraço para ela, tem acompanhado esse nosso programa na rádio. Fica o convite a todos que quiserem aí. E agora já devolvo a palavra para o Gustavo. O Gustavo é igual um mentor espiritual. A gente não enxerga, mas sabe que ele está por aí. No momento que precisa, ele aparece. Ou, né, meu amigo, ou o mentor espiritual ou o obsessor, né? Tá sempre ali. Também, né? Tá sempre ali, rondando, né? Exatamente. Só esperando, né? Só esperando. Só esperando o convite. Que coisa boa, né? Que coisa boa que foi ouvir Leon Denis por vocês, né? E a gente sabe aí, o William colocou o trabalho, o esforço que ele tem feito para o estudo das obras de Leon Denis. O Arthur também colocou, né? No NEP Paulo de Tarso tem, né, Arthur? Sim, estamos lá, Depois da Morte. Do Depois da Morte. E é isso, meus amigos. Espero